Estamos hoje aqui recebendo Rosivan e Rogério, representando a Rede Oeste. Rede Oeste é uma associação com 17 anos de mercado, 16 lojas, um centro de distribuição, né, Rogério? Isso. Um atacado que atende essas lojas que fazem parte do grupo. E estão ali situados no mercado Alto Oeste Potiguar. Já há 17 anos que a Rede Oeste vem fazendo um trabalho, vem desenvolvendo as lojas de pequeno e médio porte da região Alto Oeste Potiguar. E eu queria que Rosivan iniciasse essa conversa, dizendo como é que foi o início de tudo, Rosivan, o princípio de tudo, como foi que você fez esse trabalho inicial de captação de lojas, quem foi que lhe ajudou nesse processo, como é que foi a formulação e a ideia, de onde é que veio essa ideia de montar a Rede Oeste de supermercados. Boa tarde, Augusto. Boa tarde aos ouvintes aí do podcast agora, que fomos convidados, agradecer o convite da Comarque. Falar aqui sobre a Rede Oeste Supermercado, uma rede que foi fundada em Apodi, no Alto Oeste, do Rio Grande do Norte. As dificuldades de início, quando nós começamos, Augusto, foi através do Empreender. Era um programa que tinha para união para supermercados e outros segmentos também. E nós tivemos 3 reuniões, só que um grupo muito grande, que a gente viu que não ia evoluir. Nesse momento, teve um amigo lá na cidade, um lojista também, de supermercado, que nós tivemos a ideia de montar... Foi seu Calbi. Seu Calbi. Calbi, nós montamos esse grupo de 6 associados, 6 lojistas de supermercados em Apodi, e começamos esse trabalho. Foram várias reuniões, muitas dificuldades, de início não é fácil, e era uma coisa muito nova, a questão de associativismo, onde um comerciante que já tinha, muitos deles já há mais de 10 anos no mercado, então, que sempre foi sozinho para se unir, troca de informações, era uma dificuldade, mas que a gente foi quebrando essas barreiras. E o momento que nós vimos da importância de expansão, foi onde o Sebrae continuou nos auxiliando. E quando chegou o momento, tivemos a pessoa de Rangel, Sebrae, até daqui de Caicó. Aqui de Caicó. Rangel, ótima pessoa. E como profissional, ele nos chegou e falou, olha, é o tempo agora, ou vocês vão fazer a expansão para outras cidades, ou não, o grupo pode se acabar por aqui mesmo. O projeto não vinga, né? Não vinga, não dá continuação. E nós saímos, eu e o Calbi, de cidade em cidade, fazendo esse convite para outros lojistas. Tivemos a informação de uns fornecedores que disseram mais ou menos quem as pessoas de nós procuramos como lojistas em outras cidades e fizemos esse trabalho. Alguns tinham aquela dúvida, se é um projeto tão bom, esses caras vinham aqui oferecer sem nada em troca. Porque o nosso convite, Augusto, Rogério, que está aqui com a gente, nosso gestor, hoje da Rede Oeste, era que o que nós levávamos a mensagem era de que nós estávamos reestruturando um grupo, não cobrávamos nada e era para crescimento e se manter no mercado. Por quê? Hoje, para a gente comprar a concorrência do momento em que a gente estava, sem ter profissionalização dos processos, profissionalização, a questão do poder de compra. Porque de início um projeto desse volta muito para a questão de compra, que na verdade com o decorrer do tempo não é só a compra. Isso. É uma família que você constrói, é um grupo, é um fortalecimento, troca de informações. Então, Rosivan, só pegando um pouquinho do gancho nessa palavra do senhor, então o início de tudo foi há 17 anos, né? O grupo ele veio de um trabalho desenvolvido pelo Sebrae na área de empreender, que eu conheço que é um projeto de grupos, né? O Sebrae tinha aquele projeto de lançar grupo da moda, grupo do segmento de supermercado. E vocês iniciaram através de 6 lojistas na cidade de Apodi. E Rangel já orientando naquele momento que o grupo precisava expandir para poder se fortalecer com a abertura de novos mercados, né? E a partir daí ter poder de negociação junto aos distribuidores e empresas locais, né? Indústrias locais. Sabemos que esse processo de fortalecimento ele é importante. Só a compra, como o senhor disse, não é determinante para o sucesso da associação, porque tem troca de informações, tem a parte de capacitação, treinamento,
qualificação, diversos processos que a associação engloba, mas a gente sabe que no princípio de tudo, a cereja do bolo é estar junto para comprar melhor, né? E quando vocês definiram fazer essa expansão, aí vocês começaram a fazer visita em outras áreas. Essa dificuldade dela é natural, eu digo porque hoje a gente presta consultoria para o segmento de associações, e a gente sabe que toda vida que a gente vai prospectar uma nova loja, para a associação tem essa desconfiança, né? Se o negócio é tão bom, por que é que vocês estão buscando outras empresas? Mas a gente entende que é o fortalecimento daquele segmento. A associação geralmente é uma empresa sem fins lucrativos, né? Que monta uma estrutura de retaguarda para dar suporte ao varejo. No caso de vocês, o varejo, o canal de supermercado. E quando foi esse segundo passo, que foi o passo da reestruturação, da abertura de mercados, né? Que vieram outras lojas. Aí quais foram essas lojas que no princípio vieram fortalecer esse grupo e como foi esse momento de talvez de receber esse empresário e fazer com que eles compartilhassem o mesmo conhecimento com vocês? Nesse segundo momento, Augusto, nós continuou o acompanhamento do Sebrae, onde nós tivemos no primeiro grupo, se falha a memória, foram 13 ou foi 14 associados. Já na expansão, que nós saímos para outras cidades próximas e tivemos até cidades até 125 quilômetros. Que De nós temos já na época que era Apodi, né? Que era Apodi, distante. E nós tivemos reuniões, acompanhamento do Sebrae, onde nós formalizamos o estatuto. Fizemos várias visitas, juntar visita para encontro com o empreender. Visita também nós tivemos aqui em Caicó. Caicó na Rede Seridó, né? Visita Rede Seridó. Técnica. No tempo fizemos a visita que foi até escolhido a diretoria na Rede Seridó. Até que Isso. Eu via você falando em outro podcast de vocês que... A Rede Paraíba também foi formada... Paraíba também. Que, na verdade, a Rede Seridó é uma... Foi um celeiro, né? Foi um... Então, de início. E a gente se espelhou na Rede Seridó. Isso. Só para você entender, pessoal, a Rede Seridó nessa época... É uma associação de supermercado aqui de Caicó, ela era vista como case de sucesso pelo Sebrae a nível nacional. Então, na época, eu era gestor da Rede Seridó e a gente recebia associações de vários estados, da Amazonas, de Alagoas, do Ceará, da Paraíba, e algumas formalizaram a associação dentro da sala de reunião da Rede Seridó. Isso é interessante, a Rede Paraíba, a Rede Oeste. E depois dessa formalização veio a parte de estatuto, né, Rosivan? Que também foi importante. Foi importante porque, assim, além do estatuto, que depois nós tivemos que reformular novamente, Sim. a consultoria jurídica, para que fosse reformulado para ter normas e regras para se seguir o associado. Tanto que, decorrer do tempo, qualquer associação, ela tem que fazer as correções de associados que vão permanecer, de uns que... por algum motivo não querem continuar, e isso daí, graças a Deus, na Rede Oeste nós fizemos esse trabalho. E eu lembro de um segundo momento, onde o grupo já estava formalizado, né? A gente já tinha uma quantidade boa de lojas, eu já fazia parte do processo de consultoria, ainda estávamos na cidade de Apodi, e a gente teve que evoluir no processo de compra, né? Melhorar o posicionamento de compra, com as indústrias, com alguns distribuidores, e foi aonde surgiu o nosso desafio de montar um centro de distribuição. E naquele momento a gente viu que estrategicamente, geograficamente, Pau dos Ferros atenderia melhor a demanda pelo raio de proximidade com as lojas, né? Aí como foi, Rosivan, esse momento de ir para escolher Pau dos Ferros? Você que é de Apodi, né? Quer dizer, como é importante, pessoal, você entender o associativismo. Eu estou em Apodi, eu sou lojista de Apodi, eu sou sócio fundador, mas eu abro mão de ter o escritório na minha cidade e mudar para outra cidade, pensando na visão bem comum, né? Bem comum de todos, né? Augusto, como foi esse momento? Até hoje eu ainda sou cobrado por algumas pessoas da cidade, porque a sede, a estrutura, nosso CD foi para Pau dos Ferros. Eu falei que o associativismo tem que ser algo que seja bom para todos. Quando foi no tempo da escolha de locais, ficou nessa questão. Eu fui um que defendi, mesmo do Apodi sendo fundador da rede, que fosse geograficamente o local mais próximo para todos. Então, o eixo que nós encontramos mais próximo e tem a proximidade foi Pau dos Ferros. Então, quando nós fomos para Pau dos Ferros, que fizemos essa mudança do Apodi, nem loja lá em Pau dos Ferros tinha ainda. Mas foi um desafio que a gente viu que era importante para todos. Então, nós fizemos esse trabalho
dessa mudança. Teve que mudar a estrutura de funcionários também, que a gente tem uma equipe. Teve que mudar essa equipe, mas foi a necessidade. Então, sempre busquei pensar como forma coletiva, como associativismo. Então, o sucesso da Rede Oeste vem através desse trabalho de um grupo coletivo. Pensar sempre no coletivo. Não a questão se uma loja tem um faturamento maior do que outra, que ela acha que ela é mais do que a rede. Não. São todos iguais na rede, independentemente de faturamento. Então, isso é que tem nos segurado, nos dado uma base firme para continuarmos até hoje com a Rede Oeste Supermercados. Então, pessoal, você que está aí, empresário, e que tem um pouco de dúvida ou receio em fazer parte de uma associação, entender como é que funciona o modelo de negócio. Nós estamos aqui com o Rosivan, diretor da Rede Oeste, estamos aqui com o Rogério, gestor da Rede Oeste, e a gente tem alguns ensinamentos. Um deles, você abrir mão da sua vontade própria, exatamente pensando no coletivo. Então, você vê que o Rosivan disse que abriu mão de ter a sede em Apodi porque entendia que a central, o centro de distribuição em Pau dos Ferros, teria uma rentabilidade melhor, teria um modelo de entrega e logística melhor. Então, você deixa de pensar no seu para olhar no coletivo. E segundo, tomar decisões de maneiras estratégicas. Para você que tem uma associação e está pensando em montar um centro de distribuição, então, assim, a gente tem que entender diversos pontos. Desde a parte de logística, área de atuação, mercado, o quanto aquele mercado que está em volta daquela cidade também representa do faturamento da associação. Isso tem que ser levado em conta, porque de todas as associações que a gente fez, mudança de endereço, de centro de distribuição, como foi o caso da Rede Oeste, como foi o caso da Rede Paraíba, como foi o caso da Rede Superlegal, nós tivemos que tomar essa decisão. E não é uma decisão fácil. Por quê? Porque primeiro você tira os associados da zona de conforto. Por exemplo, a Rede Paraíba, o escritório deles era em João Pessoa. Então é onde tinha sido formada a associação, a capital do estado, uma cidade com nível de importância. Só que o faturamento, 80% do faturamento da Rede Paraíba estava no Agreste. Então não fazia sentido eu ter um centro de distribuição, levar meu estoque todo para lá só ficar 20% e eu ter que descer de caminhão 80% para entregar no Agreste, né? Então, por isso a Rede Paraíba pensou, colocou o centro de distribuição em Guarabira. Do mesmo jeito, a Rede Superlegal. A Rede Superlegal, ela atende todo o estado da Paraíba. O escritório deles era em Campina Grande, só que o maior faturamento deles, a predominância é Sertão. E a gente viu que Patos, geograficamente, atendia bem a demanda deles, tivemos que trazer para Patos. Do mesmo jeito que a Rede Oeste foi para Pau dos Ferros, mas há todo um trabalho de montagem de equipe, reestruturação por exemplo, lá na Rede Oeste só ficou, acho que uma pessoa, né, Rogério? De quando mudou para... Quando mudou para lá, eu acho que só foi Ivan, né? Só Ivan. Porque já morava em Pau dos Ferros. Porque né, já morava em Pau dos Ferros. Mas ele veio fazer esse trabalho no Apodi Isso, com a gente. Isso. Hoje são quantos colaboradores, Rogério? São 13. 13, né? É. E o Rogério já fez parte dessa nova formação, né, Isso. da Rede Oeste. Aí eu queria que você falasse um pouco, Rogério, como é que foi esse momento da formação do centro, esse momento que você já passou por toda essa etapa, né, de iniciar esse trabalho da formação do centro de distribuição lá em Pau dos Ferros, essa busca por fornecedores. Isso. Quando eu iniciei lá em abril de 2012, né, há 12 anos atrás. 12 anos. Já tem um pouquinho, já dá para falar, não dá? Já tem conhecimento. Né? Já. Quando eu entrei lá no escritório, eu entrei para ser até comprador, uma área que eu não tinha um mínimo de experiência. Você era da logística, né? Era de logística, eu já tinha trabalhado com venda e com marketing, né? E aí assumi esse desafio de ser comprador. E aí, nesse tempo, no escritório, eram 3 pessoas fixas e eu seria a 4ª pessoa que estaria. E lá a gente trabalhava com a operação com um regime especial, né? Que tinha sido conseguido pensando em redes. E a gente trabalhava com esse regime especial, mas era um negócio muito amador ainda. Era um negócio bem iniciante mesmo, o negócio. E aí, com o passar do tempo, foi amadurecendo, foi aumentando o nível de compras, né, do grupo, a operação. Foi chegando novas indústrias, principalmente de frios, e aí a gente começou a investir. Já tinha um trabalho com frios iniciado, mas a gente começou a trazer novos fornecedores de frios, começou a implementar o seco, né, a linha seca de mercadoria.
E aí chegou um momento que até por problemas com a vizinhança, a gente chegou e disse, nosso limite bateu aqui no prédio. Né? Um prédio que era alugado, e aí a gente começou a bater Buscar. Sempre tá cutucando na cabeça deles, vamos abrir nosso centro, vamos procurar nosso local. Até que, graças a Deus, apareceu um local muito bom. Né? Digo que ali foi um presente, assim, divino. No anel viário, né? Ali de Pau dos Ferros. Na BR-405, na beira da BR mais movimentada da cidade. Não tem como chegar em Pau dos Ferros por essa via de acesso e não passar pela gente. Então, a gente não tem problemas com vizinhos, estamos numa área, conseguimos montar um centro que atende toda a nossa operação, né? Pensando na produtividade, porque quando a gente fala em logística, muita gente pensa só em caminhão, né? Não sabe quantos dados estão voltados. Quando você fala nessa questão de trazer, você tem que pensar no tempo de locomoção de entrega, né? Será que vai dar tempo o carro ir e voltar? Qual vai ser a forma mais produtiva, melhor produtiva? Qual vai ser a melhor divisão de rota para ter um custo menor? Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Então, né? Rogério, eu sei que você tem muita informação para compartilhar com a gente, mas só para pegar um pouquinho desse espaço. Então, quando você fala, qual é a BR? A 405. 405. Então, assim, veja a importância para quem vai montar um centro de distribuição, além de analisar todo o perfil de faturamento das empresas, raio de logística, observar também como é que estão a questão das estradas, das rodovias, se é fácil acesso aos carros de entrega, caminhões. Por exemplo, a Super Legal também, uma das opções foi estar as margens da principal BR que cota o estado. Por quê? Porque ali passa por todas as carretas, todos os caminhões, tudo trafega. E complementando, Augusto, não tem condições hoje de se ter um CD, um centro de distribuição dentro de uma cidade. Sim. Então tem que ser fora e de preferência as margens de BR. Pelo perfil de acesso, de entrada e saída aqui. Aquelas carretas que vêm, devido à questão do excesso de peso que ela tem, não tem como estar andando nem dentro de cidade. Isso, e a questão do acesso. E assim, graças a Deus, nós olhamos vários cantos lá para poder, de escolha, para conseguir essa sede. E foi uma luta. A luta tentando frear o associado para a economizar, não gastar, para a gente construir nossa sede, onde tivemos associado que dizia, vamos para não começar a construção porque não vai ter dinheiro. E graças a Deus nós terminamos nossa sede. Hoje a sede, a gente ocupa aquela estrutura hoje, talvez 30% da capacidade que tem de aproveitamento da sede. Então você tinha uma capacidade de expansão muito grande, né? Novos projetos vêm por aí. Muito grande e assim, a gente tem associado que diz, daqui não vai encher nunca. Claro que vai encher. Do mesmo jeito que quando eu me lembro, Rosivan, quando a gente montou a primeira câmara fria, que foi ainda dentro de Pau dos Ferros, né? Que era para 100 toneladas. Isso, teve associado que disse... claro, sempre a gente tem aquele... O cara positivo, o otimista, e a gente tem aquele que é mais, vamos dizer assim, a palavra mais cauteloso, né? Isso. Ele disse, não, a gente não vai conseguir encher essa câmara fria. E com pouco tempo a gente já não tinha onde colocar, armazenar mercadoria, né? E hoje na estrutura nova, a gente já está mudando a câmara fria que seria resfriada para congelada, porque a que a gente já tem, que é o triplo de armazenagem total que a gente tinha antes, já está pequena. Isso. A estrutura hoje para 500 toneladas de frios nós temos. 500, 600 toneladas já. Então você veja, pessoal, é importante as redes e associações para o varejo, para toda a cadeia do varejo como um todo, que a gente fala. A varejo, no caso, falando de supermercado, a cadeia alimentar. Antes, quando a gente estava formando as primeiras associações, a gente dizia que o associativismo vinha para sobrevivência do pequeno e do médio negócio. Nós vamos sobreviver, porque é a única maneira de sobreviver. E, na verdade, as lojas não sobreviveram, elas cresceram, né? Cresceram, se profissionalizaram. E hoje, por exemplo, se você for em qualquer região, em qualquer estado aqui do Nordeste, as principais, com pequenas exceções, as principais lojas do segmento supermercado, eles fazem parte de algum modelo de associação. Assim, com pequenas exceções. Se você for em Pau dos Ferros, se você for em Açu, se você for em Mossoró, Natal, então você vai ver Santa Cruz, você vai ver que as principais lojas fazem parte de algum modelo de associativismo que dá essa sustentabilidade. Não só na parte de compra, mas na parte de logística, na parte de marketing, na parte de capacitação. Então, assim, o que a associação entrega de fato, ela é muito rico, né? Porque eu tenho meu negócio, eu estou trocando informações com diversos empresários e ainda tenho uma equipe de retaguarda de compra, comprando bem, brigando preço para mim. Tenho capacidade de armazenamento,
tem, muitas vezes, a logística, dependendo das associações, faz a própria logística, entregando, você recebe o produto em casa. Tem um planejamento publicitário anual, planejando todo cuidadoso, quais serão as ações, a execução. A gente tem parte de capacitação, treinamento, software, quer dizer, é muito robusto, né, o mercado. É grande, Augusto. E assim, os benefícios são enormes, muito vantajosos. Hoje nós temos nossa logística própria, onde nós optamos porque ao invés de ter 16 lojas com 16 caminhões vindo pegar mercadoria, nós temos nosso caminhão que faz essa entrega toda semana, tá uma vez por semana em cada loja, apesar de que a gente tem uma abrangência, um raio de 900 quilômetros, quando você monta Toda a logística, né? a parte logística para as lojas. E assim, são benefícios que muitas vezes o associado já vai até se acomodando, porque se você tivesse que ir pegar a mercadoria, teria um custo a mais. Sim. Seria um motorista, seria um caminhão. Então, isso daí facilitou. Então, assim, um modelo que eu vejo lojistas hoje, até na minha cidade, que não faz parte de rede e que já saiu do mercado. Então, a gente conseguiu expandir as lojas, praticamente todas as lojas da rede, elas dobraram de tamanho de área de atuação. Então, sempre buscando inovação. A questão de uma parte de marketing, como você falou. Nós temos a Comarketing hoje com a gente já há 15 anos, né? 15 anos junto. Praticamente um sócio fundador, Augusto, que eu tive o prazer de conhecer. Aqui na rede Seridó, e a gente conversou e quando ele saiu da rede Seridó, montou a parte da Comarketing e a gente tá junto até hoje. Rogério, e só tenho a agradecer, viu, Osvan, pela parceria, espero que a gente continue por muito tempo. Rogério, e hoje, por exemplo, falando em termos de capacidade do centro, você que está à frente já há 12 anos, conhece mais do que ninguém a capacidade do centro. Em termos de faturamento, se você puder, claro, falar, dizer quanto é que isso representa da compra dos sócios, por exemplo, qual é o nosso principal fornecedor? É o centro de distribuição, né? Hoje é o centro de distribuição. Quanto é que ele representa hoje, por exemplo? Hoje a gente... Porque hoje a gente, lá no CD, a gente tem funcionando 2 tipos de armazenamento. É o armazém geral e a rede oeste atacado, né? Por faturamento do armazém geral hoje, ele está na faixa de 20%, 21%. Se você for puxar o área central hoje, ele vai dar um pouquinho menor, essas informações vai dar um pouquinho menor. Mas é porque a gente tem mercadoria que é armazenada lá de forma, no nome do associado, pelo armazém geral, que é um outro CNPJ que a gente tem lá. Porque aí quando puxar, que eu vou puxar só o do centro. Exato. Né? Aí ele dá 15,90 e poucos por cento, mais ou menos. Mas quando a gente coloca o percentual de empresas de carne bovina, por exemplo, né, de queijo mussarela... do associado e está armazenado isso, lá. Aí vai dar 20, quase 21%, 20, alguma coisa por cento. Então, pessoal, só para a gente entender o nível de maturidade do grupo da Rede Oeste, a gente só encontra hoje, a gente trabalha com 6 centros de distribuição de clientes nossos, a gente só encontra isso em redes já com um nível de maturidade bem alto. Redes que vieram depois, que tem um faturamento interessante, ainda não consegue chegar. Quer dizer, você já tem hoje o centro representando 21% de toda a compra do grupo, né? Isso. Então você imagina, pessoal, a quantidade de fornecedores que tem no segmento de supermercado e você tem o seu principal fornecedor sendo um negócio seu, faturando para suas lojas, representando 20%. Eu acho que o segundo fornecedor vem com o quê? Com 4%, 3%, né? Representatividade. Exatamente. Então você está muito longe do segundo, né? A gente porque na inscrição da gente, a gente centraliza tudo, né? Mercadoria seca, frios. Isso. Aí você imagina um fornecedor, se for um fornecedor separado que consegue fornecer bem frios e a linha seca, né? Cereais, tudo. E aí a gente tem tudo centralizado. Aí hoje são quantos caminhões, Rogério, fazendo? Hoje a gente tem um caminhão próprio. Um caminhão próprio. Agora a loja recebe o carro uma vez na semana, toda a loja. Fazendo a distribuição. Pelo menos uma vez por semana, Pelo menos uma vez ele recebe lá. Porque também, só complementando, muitas negociações nós temos, Augusto, o fornecedor já entrega nas lojas. Sim. Então já facilita. A maioria de indústria que são parceiras, que é do Estado, direciona já para as lojas. Isso. Aí acessa mais o que nós compramos da indústria, de fora. De outros estados, a parte de frios, que vem para lá, alguma parte de frios que já direciona para as lojas também, porque assim, a parte de armazenagem, um benefício para o associado, a questão de armazenagem, principalmente frios, que nunca a gente tem armazenagem para frios. Então nós temos o nosso CD, nosso atacado, que é uma base de armazenamento frios e secos, mas principalmente de frios.
Rogério, puxando um pouquinho agora para a parte dos processos. E para trabalhar toda essa parte de retaguarda, porque é uma associação e um centro de distribuição, né? Você falou aí do sistema área central. Eu queria que você entrasse um pouquinho falando sobre qual o trabalho que a área central faz, mas a gente sabe que o software por si só ele não roda, né? Não. E quais são os desafios que você tem como gestor para tocar todos esses processos? Como é que você faz para lidar com a equipe de 17 colaboradores lá? Assim, administrativamente falando, a gente tem 6 pessoas trabalhando administrativamente, que tem um contato direto mais com a parte de software, né, de sistema. E aí, como a gente está desde o início, a gente foi implementando cada função e desenhando o processo de acordo com aquela função. O área central hoje, ele não dá as coberturas muito de informações de faturamento, de compras, né? A gente consegue ter toda informação do que é faturado no nome das lojas de forma centralizada. E aí cheio de filtro, né? Com o banco de dados dele a gente traz muitos filtros. Então ele nos ajuda na parte do faturamento, para a gente saber quando a mercadoria foi faturada, para puxar de cada loja. Ele nos ajuda principalmente no setor de compras, que sabe o preço que está rodando, sabe qual é a melhor negociação, sabemos quais são os volumes que a gente consegue fechar. Né? Então, você já vai negociar com um volume médio do que tem para fechar, principalmente no fechamento de encarte. Nas compras de indústria, hoje, praticamente, a gente já tem um know-how porque a gente já tem um acompanhamento, né? Já tem uma média de compra. E aí, talvez a gente nem use tanto a questão de volume, porque aí algumas compras a gente já faz independente, sem ter a necessidade de preenchimento do associado. Mas, nas negociações de encarte, ele é fundamental, principalmente o sistema que ele nos dá as informações do que vem rolando no mercado. No mercado que eu digo, nas nossas 16 lojas, né? E também dá todo o respaldo na parte financeira, né, Rosivana? Que é a primeira parte que eu passo, né? A primeira parte que Augusto passa lá no financeiro. Olha se o financeiro tá... A saúde financeira está bem Faz parte do princípio da consultoria. A consultoria só tem a porta de entrada. A porta de saída, só se não tiver muito bom o financeiro. Visitar logo o financeiro da associação, ver como é que está. Então, outro ponto importante também é a parte de relatórios, né? Que a gente consegue fazer filtro, por exemplo. Hoje a gente cria decisões muito mais baseadas nos dados de compra do que necessariamente de vendas. Sim. Porque as informações são mais fidedignas, a gente consegue umas informações mais rápidas, em poucos controles, em poucos cliques ali, a gente consegue essa informação, por isso que a gente se baseia mais por ele. Então, pessoal, só para a gente entender a necessidade de você ter um software de retaguarda para trabalhar a gestão de uma associação, ela é muito importante, porque você deixa de depender apenas do número que o fornecedor lhe passa e você passa a ter informações suficientes para tomada de decisão, muitas vezes decisões estratégicas, né? Outra coisa que eu lembrei agora, antes da gente chegar no centro de distribuição, a gente teve que tomar algumas decisões que foram muito importantes, né? Porque às vezes o associado faz parte de uma rede e, claro, o intuito é sempre comprar melhor. Poxa, Augusto, precisamos evoluir para o centro de distribuição. Só que a gente tem vários gargalos que precisam ser ajustados antes de montar o centro. Porque a gente até diz o seguinte, se eu tiver falhas no processo, dentro da estruturação do meu grupo, e eu for para o centro de distribuição, eu só vou potencializar isso. E a Rede Oeste teve um momento de tomada de decisão, né? Dizer, olha, vamos montar o centro de distribuição, a gente tem essa necessidade, mas que também teve que reestruturar o seu grupo de empresários, né? A gente teve que enxugar um pouco isso. Nós tivemos, Augusto, que enxugar o grupo, porque assim, ter situações de associado que não conseguia mais estar no grupo, por motivo financeiro, motivo administrativo da própria loja, e nós tivemos que tomar a decisão, porque assim, no associativismo, e qualquer associação, ou você toma bota em cima da mesa os problemas para ser resolvido o quanto antes, você só vai crescer. E quando cresce, fica mais difícil. Então, isso a gente tem uma maturidade de sempre colocar em cima da mesa e para ser resolvido. É tanto quando a diretoria... Nunca se teve um questionamento de briga para uma diretoria, para um querer ser o presidente. Não, nunca tivemos isso. Às vezes, muitas vezes é no empurrão. A gente vê aquela pessoa e tenta para ele fazer parte, assumir a presidência da sua contribuição, né? Da sua contribuição. É um trabalho voluntário, que eu acho importante, porque aí você vai fazer aquele seu trabalho
e vai estar contribuindo, não a questão financeira, porque muitas vezes financeira você vai cobrar, foi financeiro, muitas vezes nem fica melhor o trabalho. E graças a Deus a gente tem tido esse amadurecimento. A questão, a gente tem cumprido o estatuto. Tem situações que até um tempo você disse, acho que cobrar a multa do associado não vai resolver. Mas teve um momento que a gente não cobrava e depois passou a cobrar a multa e a policiar. Se chegou atrasado 1 minuto, ele vai pagar um determinado valor. Se faltou, paga. Nós tivemos um associado que quando eu mandei a multa ele paga, ele disse não pagava. Eu disse, olha, está no estatuto e nós aprovamos. Muitas vezes a gente culpa os nossos dos governantes, dizer que não cumpre as promessas. E nós botamos, nós vamos cumprir. Também ele ficou calado, pagou e hoje já sabe, se faltar a reunião ou chegar atrasado, vai pagar aquela multa. Então, gerou uma frequência maior dos associados, junto à associação, e a integração, porque nós prezamos de tudo. Não é que seja saudável essa receita de uma multa, não é saudável. Mas é necessário para que ele entenda que ele tem que estar lá presente. Ele tem que contribuir com o grupo. E isso a gente tem amadurecimento. Nós temos hoje a comercialização, que nós temos nossos gestores de compra lá, administrativo, mas nós participamos da comercialização, os associados, participando da parte de marketing também. E assim, da comissão de marketing. E com isso tem sido um trabalho constante que tem rendido bons frutos. Então, é até importante, só fazendo um ponto assim que é importante, porque quando a gente iniciou lá, quando eu iniciei, tinha muitas coisas que a gente não tomava decisão, porque a gente não tinha aquela segurança no estatuto. Nosso estatuto inicial, ele era muito... Ele deixava muitos pontos falhos. Era. Então, até uma dica que a gente deixa para quem está em associação é reformar o estatuto, até sabe? porque, Rogério, muitas vezes o estatuto é de 17 anos atrás, 15 anos atrás. Exato. O grupo não estava maduro na hora que tomou aquela genérico, decisão. É como se fosse um estatuto, é como se fosse uma solução para todo tipo de problema. Né? E ele é muito falho. Então, a gente contratou uma consultoria. Essa consultoria, ela fez a reforma do estatuto, ela discutiu ponto a ponto com a gente numa reunião, ponto a ponto, leu em reunião para toda a Assembleia, está aprovado, está aprovado, até chegar ao ponto, e aí, depois que todo mundo aprova e assina, não há o que contestar. Isso. Né? Se você assinou, você está ciente de que você construiu, então cabe a você servir o que você ajudou a construir também. Né? Exatamente, e eu lembro muito bem desse momento da reestruturação, tanto do grupo, porque eu fiz parte, né? Então, assim, a diretoria da Rede Oeste teve um trabalho muito árduo nesse momento, porque não é fácil você notificar pessoas que você tem um nível de relacionamento, de amizade, que muitas vezes moram na sua cidade. Não é fácil você explicar para aquele empresário que o perfil de loja dele hoje não está mais, por diversos motivos, de tomar decisões pessoais ou empresarial, não faz com que a empresa deles tenha viabilidade ainda de estar dentro do projeto, né? Mas tem que ser tomadas decisões para poder, como a gente disse no início, né? Para que o bem coletivo continue, para que o resultado para a coletividade continue. E eu fiz parte tanto desse momento da reestruturação, como também eu lembro que depois que foi reestruturado o grupo, chegou o momento de deixar as regras mais claras, né? Que foi o momento de reformular estatuto, regimento interno e, com base nisso também, a criação das comissões que profissionalizaram as tomadas de decisões, como você falou hoje. Aí é tudo uma sequência, né? Na hora que eu criei as comissões, eu criei também reuniões dentro do modelo de comissões. Porque hoje, até algo que eu digo para algumas associações, as associações querem manter o mesmo modelo de reuniões, de assembleia que existia 15 anos atrás. Reuniões semanais e onde está todo mundo no mesmo espaço. Aí você muitas vezes pega um empresário que não tem perfil de compra e ele está participando, 50% daquela assembleia vai ser só discutir formação do encarte. Aí, quer queira ou quer não, o cara vai para o celular, vai para o WhatsApp, por quê? Porque ele não tem afinidade com aquele assunto que está sendo tocado. Então, o que eu oriento hoje às associações é exatamente isso. Forma as comissões, seja uma comissão administrativa, de finanças, seja uma comissão comercial, uma comissão de marketing. Dê autonomia para que essas comissões andem e a Assembleia você vai apresentar os resultados e ali vai ser tomada as decisões, né? Então, em situações, Augusto, que
Dependendo do tema que vai abordar, de uma pauta, em uma reunião quando está o grupo, por inteiro, às vezes de uma negociação, e onde aquela reunião passa a ser improdutiva. E acontecem situações que gera polêmica. Foi assunto polêmico para levar para uma reunião, tem que deixar passar pelas comissões para que não tenha atrito. Tem que ser tratado antes, né? Tem que ser tratado antes. E graças a Deus a gente tem atrito, mas um atrito saudável. Nunca uma falta de respeito de um associado com o outro. A gente discute aquele problema, aquela situação, mas após a discussão... E essa discussão, Rosivan, é a mesma irmandade. Só para a gente ficar entendido, é sempre buscando o objetivo, né? É a discussão sadia. Isso, é uma discussão sempre buscando o objetivo, que é melhorar o resultado, melhorar o processo, melhorar a compra. É aquela que uma parte defende o porquê da ideia, que outro não vai defender, mas vai apontar ponto falho. E aí cabe ao gestor, muitas vezes, de pegar as duas pontas, né? Os dois argumentos e traçar o caminho ideal. Isso. Né? Se defendendo daqueles pontos contra que o pessoal falou, que realmente muitas vezes eles têm verdade no que está falando, e aí você vai criar o que foi o projeto que foi, se protegendo para que não haja daquilo. Porque às vezes, quando você está muito motivado a colocar um projeto em prática, você às vezes fica cego para os pontos falhos que podem ter. E aí quando você escuta alguém dizendo que tem possíveis pontos falhos, e você está apto a receber essa coisa, a ideia é melhorada, você né? se defende, você se melhora, né? A ideia é melhorada. E a gente sempre diz isso, por exemplo, quando a diretoria cobra a participação dos empresários em assembleia ou nas comissões, é porque ela reconhece a importância de vir uma nova ideia, um novo ponto de vista. Porque se eu tenho 17 empresários ou 20 empresários, 25, dependendo do perfil de associação, e eu só tiver a representatividade de 8 na assembleia ou nas comissões, quer dizer, eu vou ter eu vou estar faltando mais um segundo olhar, um contraponto. E quanto mais ideias, mais pensamento, mais aquilo ali vai surgir melhorado, né? Rogério, então, a gente passou já por essa parte onde a gente teve que reestruturar tudo para poder chegar no centro e a gente chegar no centro com um nível de amadurecimento maior, né? Mas em relação a essas mudanças para essa tomada de decisão, eu queria que você falasse um pouco como é que ficou esses calendários de reuniões, até para que os empresários associados que fazem parte de outras associações entendam. Porque muitas vezes eles pensam que todas as decisões são tomadas em assembleia. E eu vejo algumas redes que já estão bem maduras, como é o caso da Rede Oeste, que já tem decisões que são tomadas a nível de comissões. Eu vejo uma Supercop também, eu estou falando dos nossos clientes, pessoal, do cliente que a gente atende, que a gente tem mais proximidade. A Supercop também que já tem, por exemplo, muitas vezes eu vou tratar o marketing, eu trato só com o Sérgio ou com um dos diretores. Nós temos as farmácias Conviva também, que já tem esse perfil. E várias associações que já vêm partindo para esse novo modelo. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse desenho das reuniões ordinárias, assembleia, como é que ficou desenhado isso dentro do calendário mensal? Nós temos 3 reuniões, 3 encontros mensais, né? Entre o dia 10, dia 16 do mês, pode variar um pouco dependendo do final de semana, a gente faz 2 reuniões, que é a reunião de comercialização e a reunião de marketing, né? Parte do escritório, eu e o comprador, geralmente, com parte dos associados, que é a representação deles nessas coordenações. E aí a gente se reúne um dia, uma tarde, para avaliar. Eu junto aquilo que a gente chega de proposta para a gente, novas indústrias, novos produtos, e aí eu crio uma pauta para a gente discutir com o grupo de comercialização. E aí o pessoal tem a reunião da comercialização de marketing, que é onde há uma participação também da Comarketing, que aí a gente se junta escritório, Comarketing e parte dos associados para a gente bater esse tema. E aí a gente vai tomando decisões ali. Há decisões que ali a gente já coloca em prática, né? Eles têm esse poder de já colocar em prática. E há decisões que por exemplo, se alguma tiver que passar pelo investimento, alguma coisa, que aí a gente tem que colocar na Assembleia. E aí a gente leva aquele assunto já tratado, já todo mastigadozinho, já adaptado, para a Assembleia, onde os associados vão bater o martelo. A gente diz que pensar estrategicamente com muita gente é difícil, né? Então, assim, a gente pensa estrategicamente num grupo menor e leva a solução para que seja tomada a decisão num grupo maior, né? Uma das coisas que eu queria entender também, mais para
nossos empresários que ainda não conseguem ter esse nível de gestão, por exemplo, o encarte. O encarte, às vezes, é um gargalo enorme. Por quê? Porque eu pego todas as propostas e vou montar em uma assembleia. Aí você imagina aí você passar a tarde ou uma manhã todinha negociando, mostrando encarte para 25 empresários que são associados, para que dali você tire 100 produtos, 120 produtos para ser encartado, promocionado. Então é um nível de divergência muito grande. Como é que vocês tratam o encarte? Para aquela associação que ainda está trabalhando nesse modelo, qual a dica que vocês podem... Hoje, Augusto, eu vou dizer que assim, a melhor opção é você contratar um comprador que você possa confiar. E que você dê autonomia a ele, para que ele possa. Ele vai errar no meio do processo, mas aí é a questão de correção. Uma hora ele vai escutar os associados, vai dizer, isso aqui não está legal, ele vai se adaptar e entrar dentro do ciclo. A gente teve, né, Rosman, esse tipo de reunião que a gente se reunia, não era? Nós tínhamos essas reuniões que para separar, até que eu fui contra, o associado separando produto para encarte, então não ia funcionar. Então hoje a comercialização é para definir pontos importantes de negociação de novos fornecedores. Negociações maiores, quer dizer, estrategicamente, onde são divididos já em 3 encartes para a escolha de produto. Então nós já temos nossos parceiros, fornecedores, que são parceiros que a gente tem aquela quantidade de produtos para ser encartado. Então, isso ia tomar tempo e ficar desgastante. Então, nós temos nossa equipe hoje, Rogério, que é nosso gestor, e a equipe lá do escritório, para cuidar dessa parte de separação de produtos, negociações, que fica mais interessante a comercialização e resolver outros assuntos pertinentes à questão da negociação de fornecedores. Acontece uma consulta com os associados, em algumas situações acontece, mas bem menos trabalhoso do que era antes. E tem o nosso grupo de comercialização que Exato. Qualquer produto, Rogério, já é esse produto. Aí a gente vai maioria da comercialização dá um ok e dá certo. Então, para a gente entender, me preocupa muito quando eu chego em uma associação que é para estar pensando de maneira estratégica. Você, de certa maneira, você tira os empresários das suas lojas, você viaja ali, às vezes, dependendo de 100, 150 quilômetros, 50 quilômetros, vai depender da localização, para ir para uma assembleia onde você vai ficar dizendo o produto que entra e que não entra no encarte, qual o preço que deve colocar. Eu acho que isso daí chega quase a comparar o associado ainda está no caixa, trabalhando no caixa. Exatamente, então, dentro do supermercado. Porque ele está num nível operacional que ele não precisa, não necessita. Augusto, e deixando de pensar estrategicamente. Exatamente. Né? Complementando. Hoje, a raridade, nós levamos um fornecedor para uma assembleia. Ele não vai mais. Ele passa pela comercialização. Se a comercialização entender que é importante alguma coisa para ele falar com todos os sócios, aí sim. Mas a não ser, nós não autorizamos mais ter esse contato. Porque muitas vezes há um conflito de um defender aquele produto e o outro achar que o outro não está defendendo. A gente não gosta de expor a opinião dos associados em relação a um determinado produto. Vocês gostam de mostrar de maneira coletiva, não de maneira individual, né? Justamente, a gente já sabe o que vai dizer para aquele fornecedor. Então, quando tem algum problema com o fornecedor, nós já chamamos em reunião, aí assim, com a assembleia. Mas porque está havendo problemas que tem que ser resolvido. Então, o fornecedor vem se justificar no que está acontecendo para que seja tomada uma decisão do grupo ou deixar de trabalhar com aquele fornecedor ou adequar as situações, o que está para continuar a parceria com esse fornecedor. Então, isso é um nível de maturidade que é o que a gente busca em todas as associações, porque a gente ainda vê isso muito em redes e centrais, e eu confesso que eu fico preocupado, porque assim, é um modelo de 15 anos atrás, né? De você pegar o encarte, sentar ali com cada empresário, formulando aquele encarte, escolhendo produto, e também esse modelo de trazer fornecedores para a Assembleia, não que o fornecedor não possa ter esse momento, mas o fornecedor ele é para estar tratando com o comercial. Aí como você diz, poxa, não, tem uma abertura, tem uma campanha, tem algo novo que esse fornecedor quer apresentar para o grupo, aí tudo bem, a gente abre. Mas assim, muitas vezes para vir para... Porque enfraquece o grupo. Quando o fornecedor vem que tem 3 ou 4 associados defendendo o produto daquela empresa e outros não estão defendendo, ele vai migrar, ele vai em cima daqueles que estão defendendo, lá na loja para defender o produto. Então, não é interessante. Ele vai mostrar o desgaste que há no grupo. Então, coisas que é para ser dentro da associação, não é para transpor essa situação que acontece de desavença dentro do grupo. Então, isso aí tem que ser para a questão fornecedor, não pode sair.
Da mesma forma, quando tem um problema dentro da associação, de um determinado lojista, tem que chamar ele. É o que nós fazemos. Se tem qualquer problema acontecendo com o lojista, a gente conversa com ele. Chama para conversar e não ficar o associado e existe aquela situação da indústria da fofoca, né? A diretoria da fofoca. Isso daí, graças a Deus, nós buscamos sempre cortar. Para evitar, porque fica o disse-me disse falando por trás. Então, sempre a gente busca botar na mesa. Não, porque senão você... não há um problema na Rede Oeste que venha de muito tempo. A não ser que ele não tenha ido para a mesa. A gente diz que... Né? Sempre que tem alguma coisa, a gente leva para a mesa e dentro da mesa é resolvido, sabe? A gente diz que problema não envelhece bem, né? Então, assim, a gente tem que tratar logo, né? Porque se deixar ele envelhecer, ele não vai... Rogério, e em relação ao centro de distribuição, você já falou sobre a questão da equipe, né? Você já falou da questão de faturamento. E como é que é feito esse processo de compra? Como é que você lida com esse processo de compra? Porque, quer queira ou quer não, existe as compras também que são feitas individual em loja. Então, uma dificuldade que a gente enfrenta muito, que eu não sei se vocês enfrentam hoje, ou já enfrentaram no passado, na verdade eu acho que deve ter enfrentado no passado, é a concorrência, muitas vezes, do comprador de loja com a gestão de compra do centro. Por exemplo, eu tenho uma rede com 30 supermercados, com 20 supermercados, e de uma hora para outra o centro de distribuição passa a comercializar 20% da minha compra, né? Eu começo a destinar 20% da minha compra através do centro, porque o centro hoje tem uma rotatividade de mix de produto e começa a me oferecer. E a gente vê que algumas lojas que às vezes que tem um comprador e isso não está bem afinado, o comprador vê, poxa, e o meu trabalho vai ficar onde? E começa a tentar buscar compras fora para mostrar que está fazendo melhor negociação. Vocês enfrentaram essa dificuldade? Já enfrentamos, a gente enfrenta, só que numa quantidade bem menor hoje em dia, mas assim, como a gente tem um sistema que nos dá essas informações do que é faturado, né, do que é, vamos dizer, do que é traído ao que a gente vende, né, a gente apresenta muito em reunião isso aí, e a gente conversa com os associados fazem o papel deles de conversar com os compradores. Logo também a gente tem um grupo de compras onde a gente tem lá, todos os compradores das lojas estão lá. E a gente sempre bate naquela tecla com os associados de que a gente é a extensão da loja deles. Que, na verdade, a associação, a rede somos nós. Exato. Não é associado dizer a rede. Não, ele não pode dizer a rede. Nós. Isso. Somos nós. Então, o comprador da loja, que ele compra um produto, muitas vezes um percentual que muito pequeno, e achar que está fazendo a vantagem. Ele está fazendo a vantagem comprando dentro do nosso atacado. Porque é nosso. Toda a lucratividade vai ficar dentro Exato. da estrutura. Então, muitas vezes, o que falta é o compromisso do associado falar com o seu comprador da loja para que, olha, é determinado desse formato. É para comprar dentro do atacado. E aí vai chegar um momento, Augusto, que os próprios compradores vão parar para pensar e vão dizer, é besteira a gente competir. Tentar competir. Não tem como, né? Não tem para que competir. Tá não existe. Não Porque tem. na realidade, quando eles nos vê como parceiro, a gente pode até facilitar aquilo que ele está achando que está fechando bem. Porque quando você começa uma negociação de você comprar 100 unidades para você comprar 1.000, né, de forma centralizada, não existe. É claro que existem as questões de mercado. Né? A indústria, quem compra direto da indústria, ela tá sobre uma regra clara. A indústria ela é a primeira que aumenta. Isso. Porém, é a primeira que baixa. Ótimo, né? Rogério. E aí, quando você tá lá, eu comprei melhor num distribuidor, porque a indústria subiu e a gente tá com aquela condição ali não ideal para o momento da compra ali. E hoje, Rogério... Só que quando a indústria baixar, a gente vai estar com a melhor condição. E o cara vai ter que vir para dentro. Então, assim, a gente tá até batendo nessa tecla, mas o que a gente passa hoje é muito pouco, né? Nos últimos meses, menor ainda isso. Então, é uma briga que ninguém sai ganhando isso aí. E uma coisa que é negociada, Rogério, a quantidade de volume de produtos que é negociado através da rede para encarte, negociações direto da indústria. Então, quando filtra essa parte, vai ficar só a parte de tirar pedido com os fornecedores locais que nós temos, de parceria, de outros produtos que não estão encartados, de outros produtos que não são da indústria. E isso daí, mesmo assim, o comprador, ele tem um acesso a uma área central de ver onde está sendo comprado o menor preço do produto. Então, é fácil para tomar a decisão onde é que é o produto. É de um parceiro da gente? Se é de um parceiro, tem um percentual, que o parceiro tem as negociações de percentuais junto à Rede Oeste.
Então, isso é um benefício para quê? Para o grupo. Oswaldo, vocês falaram 3 coisas aqui, porque assim, a gente finda que quando a gente está com uma associação como a Rede Oeste, que tem 17 anos de mercado e já passou por toda a etapa do que poderia uma associação passar, né? Vocês têm todas as etapas, desde a formação, estruturação, profissionalização, centro de distribuição. Então, assim, vocês passaram por todas as etapas. A gente tem que explorar esse conhecimento para levar esse conteúdo para as outras associações que estão nesse momento de formação. E vocês falaram 3 coisas que vocês, nessa superação, uma delas foi a questão de desse olhar ser partir do associado, dizer, poxa, o associado ser aquele cara que vai já começando a blindar a sua equipe de compra. Então, o associado mesmo, ele já ser aquele cara que está ali, que está comprometido para que o seu comprador entenda a importância, como o Rogério falou muito bem, da extensão do negócio dele, que é o centro de distribuição. Outro ponto, entender que o centro de distribuição é dos associados. Então, assim, não é um fornecedor, um terceiro. É uma empresa com fins lucrativos que faz parte da minha associação, mas que está ali com o grande objetivo de fazer negócio e levar melhores condições comerciais para os seus associados que fazem parte. E, por último, entender que não tem por que existir essa concorrência. Porque, assim, poxa, eu estou tentando comprar para mostrar que eu consigo negociar melhor. Não, traga essa negociação que você acha que está conseguindo melhor para dentro da associação, que com o tamanho do nosso negócio a gente vai conseguir melhorar. Porque hoje a gente tem algumas associações que ainda estão implantando, que estão com o centro de distribuição em momento de implantação, vamos dizer assim, com um ano e pouco, e eles enfrentam muito essa dificuldade dos compradores de loja ainda não enxergar como uma extensão e fica naquele negócio. Mas muitas vezes, por quê? Porque o associado mesmo não deu a diretriz, disse, olha, negocia a partir da associação. E sem contar, Augusto, que um fornecedor, ele tenta derrubar esse trabalho que a gente tem do atacado. Então, ele chega muitas vezes numa loja, determinada loja, oferecendo aquele vendedor o produto, sei lá, R$1. Então, lá saindo do atacado, tá saindo de 1,10. Ah, tá, lá tá mais caro. Não tá mais caro. Ele tá fazendo aquele trabalho dentro de uma única loja, de um determinado produto, só para ficar minando o grupo. E, Rosivan, eu fui vendedor também, na época, e é muito fácil. Na segunda-feira, quando você passa o primeiro dia de trabalho da semana, você já tem ideia do preço de mercado. Então, você já reposiciona a sua tabela. Aí foi como Edilson, da Rede Paraíba, falou. Disse, muitas vezes, esse fornecedor que chega com preço mais baixo, ele está chegando porque nós estamos posicionando o mercado naquele preço. Na hora que a gente deixar de abastecer o mercado, o fornecedor reposiciona a tabela e vai vender mais caro. Então veja a importância do centro de distribuição. Um exemplo. Eu estou trabalhando uma coxa sobre coxa de X. O mercado que atua com vocês vai tentar baixar o preço para poder atender a loja de vocês. Na hora que você deixar de ser abastecido por aquele produto, o preço vai ser reposicionado para cima. Por quê? Porque não vai ter o centro de distribuição balizando ali, passando a regra, dizendo, esse produto é para ser negociado daqui para baixo. E outra coisa que o Rogério falou, que isso é para todos os segmentos, não é só supermercado. É segmento de material de construção, é segmento de farmácia, porque a gente atua com diversas frentes e semana passada eu estava acompanhando a rede Fácil Construir, que é uma rede de material de construção aqui do Rio Grande do Norte, e eles falavam sobre isso. Muitas vezes eu estou fazendo negócio com a indústria, aí aparece um associado ou outro que diz, não, mas o item tal, aí geralmente um produto muito nervoso, tá mais barato no distribuidor. Aí quando você vai pegar a tabela todinha, é bem mais vantajoso você comprar da indústria. E acontece também o seguinte, o produto de commodities, né? A indústria é a primeira que recebe o aumento. Então, ela é a primeira que determina o aumento do mercado. Isso. Aí a indústria reposicionou a tabela, o distribuidor ainda não reposicionou e você acha que o distribuidor, daqui a um dia o distribuidor reposiciona também e você vai ter que... Então, assim, o relacionamento sempre tem que ser com a base, sempre tem que ser... Claro, a gente tem nossos distribuidores locais, nós temos nossas indústrias locais, mas se eu optei por montar um centro de distribuição, meu perfil de negociação ele vai mudar, ele vai passar a ser com indústrias, com empresas que geram negócio para dentro do meu faturamento, né? Porque desse jeito vai quebrar o círculo, só complementando.
o ciclo de compra do atacado. Então, se o associado compra um atacado local, para a gente comprar da indústria, quebrou aquele ciclo. Quando faltou o produto que vai demorar a chegar, que a indústria demora, então ele vai voltar a ficar nas mãos, refém dos atacados locais. Isso. Quando você negocia com a indústria, tem uma coisa interessante que é a percepção de preço. Né? Você negocia com a indústria, dependendo do prazo de entrega, você tem que entender que o preço que você está comprando não é... O preço não de é, hoje. a decisão não é do preço de hoje. É do preço que vai estar quando aquela mercadoria chegar. E aí você vai olhar e vai dizer, será que o fornecedor que hoje eu tenho vai ter para me atender naquele momento? E no caso de negociação para a rede, por exemplo, será que ele vai ter o volume? Será que o cara vai ter, em vez dele ter 100 caixas de coxa para atender uma loja específica a um preço, mas será que ele vai ter as minhas 20 toneladas que eu preciso? Na maioria das vezes não, né? Né? Na maioria das vezes ele foi lá, fez uma gracinha, como a gente diz, com aquele associado que é mais nervoso, rebaixo, pegou um termo que é muito utilizado no mercado, pegou um flex, um preço de tabela, Isso. jogou numa linha de produto, jogou só em cima de um associado e fez com que aquele associado trouxesse um problema para dentro da associação, dizendo que o fornecedor fulano e tal tem um preço mais barato, né? Exatamente. E aí é assim, existe alguma coisa de indústria que a gente tem que evitar ruptura. E aí a gente, hoje, graças a Deus, a gente tem esse poder lá, assim, a autonomia de chegar, principalmente frios e commodities da linha seca, da gente comprar independente de estar até levantando volume com eles. Por exemplo, arroz. Existe a negociação de arroz hoje que a gente já fecha quando o arroz está dentro de casa, que a gente bota a cotação dizendo a eles, ó, o arroz tem arroz dentro de casa, tá. Né? Porque a gente já sabe o volume que vai sair. Só que se a gente fosse informar ele no momento de compra, talvez eles olhassem e dissessem assim, poxa, mas não tem fulano com arroz mais barato? Mas tá barato agora, tava barato naquele momento, mas na hora que ele chegou, ele tá com o mais barato é a gente, né? Isso aí, pessoal, ele vai dentro de um gatilho que eu digo sobre a questão do modelo de negócio. O centro de distribuição, ele cria uma viabilidade de negócio na hora que ele passa a ter poder da tomada de decisão da compra. Porque se a todo momento, Rogério, você falou isso, se a todo momento nós tivermos que estar consultando o associado para saber se fecha ou não o pedido, ele vai estar consultando naquele momento o preço de mercado. E é como você diz, às vezes esse arroz que você está negociando agora, ele é para daqui a 21 dias, né? Isso. Você vai abrir venda dele daqui a 21 dias, porque você está fazendo o pedido, tem uma questão de logística, de chegar. E se você for viabilizar o pedido agora, o cara vai dizer, não, mas eu tenho o meu distribuidor aqui que está mais barato. Mas você não está fazendo a cotação de hoje, você está fazendo a cotação de 21 dias. Então, assim, o centro de distribuição, ele tem o poder da tomada de decisão na hora da compra, isso é importantíssimo. Porque toda associação que fica tendo que fechar os pedidos, ainda dependendo da informação de compra do associado, ela tem dificuldade tanto na formação das cargas como na viabilidade dos volumes. Uma coisa que me chamou muita atenção é esse nível de maturidade, né, da Rede Oeste, esse nível de compreensão. Eu acho que vocês já realmente, de fato, já passaram muitas etapas. A gente tem algumas associações que têm esse nível, tem outras que estão iniciando ainda nesse modelo de centro, tem algumas que ainda estão pensando como é que vai implantar o modelo de centro de distribuição. Mas a gente entende a importância para as associações, o fechamento e a consolidação do centro, né? Se não houver o centro... Hoje, sem o centro, Augusto, eu acho assim, as associações para sobreviver hoje, sem um centro de distribuição, eu creio que não tenha mais como não. Não viu? faz mais nem não sentido, Não faz né, mais Zé? sentido porque, assim, fica muito limitado a questão fornecedor, mais limitado da indústria. Então, me alegra lá que muitas vezes que a gente vê, tem 4, 5 carretas fechadas, encostadas lá para fazer descarregar. Então, se não tem um centro de distribuição, onde é que vai armazenar? Se você faz parte de uma associação, de uma rede, então, se for olhar basicamente as lojas, não tem um poder de armazenamento tão grande que comporte o associado receber metade, sei lá, 15 toneladas de frios. Não tem. Então, isso é a vantagem. É uma vantagem grande você ter o centro de distribuição que tem onde armazenar o produto. Eu tenho como comprar uma carrada de frios, 30 toneladas de frios? Não. Mas o grupo tem. Tem como armazenar dentro das lojas Rede Oeste uma carreta nas câmaras frias das lojas? Não. Porque elas já estão cheias com outros produtos e não tem como armazenar. E nem a logística desses caminhões que vêm, eles não fazem, sei lá, 3 entregas.
No máximo, quando acontece de fazer 2 entregas, se for metade da carga em um determinado canto e metade na outra. Então, isso é um centro de distribuição hoje, é o básico hoje, no caso, para uma associação. Uma associação, pessoal, que pensa no futuro, né? Que pensa em crescer, que pensa em expandir, que pensa em continuar sendo relevante no mercado de atuação, né? Nós estamos chegando a 1 hora de podcast. Quero agradecer a Rosivan pela disponibilidade. Eu sei da sua viagem, do seu deslocamento, do seu compromisso com a associação. Sair lá de Apodi para vir aqui para Caicó participar desse momento. Agradecer demais a visita que vocês fizeram na comarca. A gente recebe com muito orgulho, porque a Rede Oeste é dos nossos clientes que a gente tem desde o início. Agradecer a Rogério, que eu vi Rogério entrar na associação há 12 anos atrás. Graças a Deus a gente criar esse vínculo. Participou da entrevista. Foi, participei da entrevista. E eu estou entregando a minha idade aqui, né? Eu comecei menino já a trabalhar com associativismo. E eu sei de todo o compromisso que vocês têm, da quantidade de demandas que vocês têm diária e abrir mão de uma manhã à tarde e vir aqui em Caicó para a gente fazer esse momento. Só tenho a agradecer a vocês em nome da comarca, viu? Rosivan, se quiser falar alguma coisa, meu amigo, pode ficar à Para mim é um vontade. prazer estar aqui, aceitar o convite. E desde a primeira vez que eu lhe conheci, Augusto, que considero como um amigo. Tá aqui na Rede Seridó há 15 anos atrás, 15 né? anos atrás. Atrás que a gente... E assim, sua visão que você tinha de expansão, até da questão de unir várias redes, né? Que a gente ainda tentou um trabalho de 2 redes aqui do Rio Grande do Norte e 2 da Paraíba. Só que a questão tributária, em algumas situações, não tivemos como avançar, mas muito importante. E hoje, 15 anos depois, eu lembro que quando Rangel dizia, esse projeto no mínimo de rede é 4 anos para começar a fazer o alicerce, que tinha que passar várias etapas. Então, algumas redes que pularam as etapas, tiveram que voltar para fazer essas etapas. E quando você vai vender um projeto desse para um lojista, daqui a 4 anos é que vem os frutos. Aí é que o cara acha que é de imediato. E não é. Muitas coisas você vai tropeçar, mas assim, dependendo de um grupo unido e acreditar, ele consegue. Consegue sucesso, êxito. Desculpa interromper, mas uma coisa que nos faz pensar, porque assim, é muito bom você falar depois que acontece, né? E hoje a gente tem certeza, há 15 anos atrás, quando a gente se encontrou talvez pela primeira vez, eu também considero um amigo, uma amizade. Eu sei que você foi muito importante na época da contratação da comarca. E a gente sabe que a gente estava certo. Hoje a gente consegue olhar para trás, todo mundo, a comarca, os associados que fazem parte do projeto, e dizer, poxa, a gente estava certo, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Rogério, pode ficar à vontade de fazer suas considerações finais. Não, agradecer também o convite. Acho que o que mais motivou é a gente poder falar sobre associativismo, porque realmente existe esse medo sobre isso. Pra você ter ideia, tem gente que, às vezes, com sociedade de 2 pessoas tem medo, né? Imagine só associativismo, como no nosso caso, são 16 lojas associadas. Então, a gente veio para reforçar que quando o negócio é bem feito, que quando também tem que partir primeiramente da vontade dos associados, em saber que em algum momento vai ter que cumprir algo que desagrade ele, né, mas que na grande maioria do momento ele vai estar sendo beneficiado do que aquela união vai construir. Rogério, desculpa interromper, mas assim, eu tenho que fazer uma letra. Mesmo quando desagrada ele, o resultado é positivo para o negócio dele, né? Porque assim, só não é da maneira que ele queria, mas o resultado final foi... E é porque às vezes aquele negócio que ele acha que é um desagrado naquele momento, na realidade ele é apenas um degrau. Para que a gente possa chegar no que ele quer. Foi da maneira que ele não imaginava, era de uma forma que não era tão confortável para ele naquele momento. Mas vai chegar, assim. O bom da associação, da associativismo é isso. É que você pode chegar em situações longas sem necessariamente ser tão pesado para você. Sem você ter que abrir mão de muitas coisas para poder chegar no objetivo, né? A rede em si, hoje, a gente tem novos objetivos, né? Porém, uma das dificuldades é conseguir convencer todo mundo, mas a gente está lá... Como sempre, né? Mas aquele trabalhozinho de água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, a gente está lá toda reunião, insistindo,
Até chegar um momento que ele se cansa e diz, rapaz, vamos fazer o que esse gordinho quer, que Esse ele teimoso. vai endoidar nós. Vamos fazer o que esse teimoso tá querendo. E assim, dentro, pegando todos os pontos negativos e trabalhando, sanando justamente isso, a gente está em busca de evolução constante. Acho que é por isso que eu nunca cheguei a trabalhar mais do que 2 anos numa empresa. E hoje você E tá hoje eu 12, estou a né? 12 por essa dificuldade, esse desafio que se tem. E pelo tratamento também que se tem em termos de valorização também, que isso aí a gente tem que falar a verdade. E obrigado pelo convite e qualquer coisa nós estamos à disposição, né, Rasmar? Exato. Estamos à disposição, Rede Oeste, supermercado, e se continuar esse trabalho, essa parceria aí com a Comarket, por mais um bom tempo, né, Augusto? Isso, ó, então ficou gravado, viu, pessoal? Tá gravado aí no podcast. Vamos registrar, levar para cartório. Assim como também nos colocamos à disposição para alguma rede Qualquer rede que a queira gente sempre visitar a está nossa aberto. Rede Oeste, em Pau dos Ferros. Tá, as portas estão abertas, é só agendar com o Rogério e a gente tá lá para receber, trocar informações, que na verdade não é um concorrente, são parceiros. Do mesmo jeito que a gente vai bater a porta de outras, porque sempre que a gente vê alguém em evolução em algum segmento, em alguma coisa, a gente também quer estar lá para aprender, né? Pronto, vocês falaram uma coisa que eu entendo dessa maneira também. Cada uma bandeira nova que se fortalece do associativismo em uma região, em uma cidade, é uma bandeira a mais. Era muito complicado se essas bandeiras estivessem sendo retiradas, né? A gente ouvisse assim, a rede fulano de tal não está bem, a associação Beltrano não deu certo. E toda vida que a gente pode compartilhar esse conhecimento, toda vida que a gente propõe que um cliente nosso vá até uma outra associação conhecer o trabalho, e aquela associação recebe, a gente fica com algo positivo, porque é troca de informações, é troca de conhecimento. A Rede Oeste, ela tem essa capacidade de levar esse conhecimento, levar essa informação para outras associações. A gente trocou muita informação do passado, lembra? Correio de Paraíba, Correio de Gente Econômica. E às vezes o problema de um é a solução para outra. Isso. Para outra rede. Então, isso aí é muito gratificante. Da mesma forma, a troca de informações entre associados, na mesma associação. Então, um está passando um problema que o outro já venceu aquela situação. Então, venha resolver aquele problema e vice-versa. Então, pronto, pessoal. Só quero agradecer mais uma vez, em nome da Comarket, dizer que foi um prazer estar aqui junto com vocês hoje e tenho certeza que nós vamos levar muito conteúdo e muita informação para quem está nos acompanhando no podcast.